Você já chamou a atenção de alguém no meio de uma conversa sem dizer nada de especial? Já entrou numa sala e sentiu que as pessoas te olhavam diferente, sem entender exatamente por quê? Isso não é sorte. Não é carisma inato. É uma engenharia psicológica que poucos entendem, e menos ainda aplicam conscientemente. Vou te mostrar como isso funciona, de onde vem, e por que a maioria faz o oposto do que deveria. Antes de continuar, se você gosta de conteúdo direto ao ponto com fundamento real, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal. O mistério não é a ausência de informação. A maioria acha que ser misterioso é ficar calado ou não responder mensagens. Isso só cria irritação. Cria a impressão de imaturidade ou desinteresse. O que cria mistério de verdade é a presença de informação incompleta. Informação ausente é vazio. Informação incompleta é uma pergunta aberta que o cérebro não consegue parar de tentar responder. O cérebro humano tem um sistema chamado de lacuna de curiosidade. Quando existe uma diferença entre o que você sabe e o que poderia saber, isso gera uma tensão cognitiva. O cérebro não gosta de desconforto, então ele tenta fechar essa lacuna. Ele fica buscando. Esse é o motor da fascinação. Não é magia. É neurologia básica. As pessoas mais fascinantes sabem manter essa lacuna aberta no tempo certo. Agora a parte que ninguém fala. Manter essa lacuna exige uma habilidade que vai contra o instinto humano mais primitivo, ser compreendido. A maioria tenta explicar tudo, justificar cada decisão. Quanto mais você faz isso, mais previsível você se torna. E coisa previsível não fascina. Fascina aquilo que você não consegue encaixar no modelo mental. Por que você continua pensando naquela pessoa que disse algo ambíguo? O seu cérebro está trabalhando para resolver o enigma. Enquanto ele trabalha, aquela pessoa está ocupando espaço na sua cabeça de graça. Isso não é manipulação pejorativa. É entender como a atenção humana funciona e parar de jogar contra você mesmo. E menos ainda aplicam conscientemente. Vou te mostrar como isso funciona, de onde vem, e por que a maioria faz o oposto do que deveria. Vou te dar os 3 pilares fundamentais. O primeiro é a economia da revelação. O segundo é a coerência paradoxal. O terceiro é o contraste calibrado. Vamos entrar em cada um. A economia da revelação é o princípio de que você nunca entrega tudo de uma vez. E isso não vale só para informações pessoais. Vale para opiniões, para conquistas, para planos, para sentimentos. A pessoa que, na primeira conversa, já contou toda a história de vida, todos os traumas, todos os sonhos, todas as conquistas, essa pessoa pode ser adorável, pode ser genuína, pode ser incrível, mas ela não é misteriosa. Porque não sobrou nada para descobrir. O interesse humano é proporcional à sensação de que ainda existe algo a ser descoberto. Então a pergunta prática que você tem que se fazer em qualquer interação é: o que eu posso guardar para depois? O que eu posso sugerir sem explicar? O que eu posso deixar em aberto sem mentir? Nota importante aqui, porque esse é o ponto onde muita gente distorce. Economia da revelação não é falsidade. Você não inventa nada. Você simplesmente controla o ritmo com que as coisas são reveladas. É a diferença entre um livro que te dá tudo no primeiro capítulo e um livro que te prende até a última página. O conteúdo pode ser exatamente o mesmo. O que muda é a arquitetura da entrega. Agora entra o segundo pilar, que é o mais contraintuitivo dos 3. A coerência paradoxal é a capacidade de conter contradições aparentes sem precisar resolver elas para o outro. Sabe por que certas pessoas são tão fascinantes? Porque elas parecem conter multidões dentro delas mesmas. Parecem gentis e frias ao mesmo tempo. Parecem humildes e absolutamente seguros de si. Parecem disponíveis e inacessíveis. Essas contradições não criam confusão, elas criam profundidade. Porque o cérebro percebe que não consegue colocar aquela pessoa numa caixinha simples. E quando você não consegue colocar algo numa caixinha, continua prestando atenção nele para tentar entender. O filósofo Friedrich Nietzsche disse algo que parece difícil, mas é devastadoramente simples na prática. O que é profundo ama a máscara. E a máscara aqui não é hipocrisia. É a compreensão de que exibir toda a sua complexidade de uma vez não gera admiração. Gera sobrecarga. As pessoas precisam de tempo para descobrir sua profundidade. Se você despeja tudo de uma vez, elas ficam sobrecarregadas e saem. Se você deixa a profundidade aparecer em camadas, elas ficam querendo a próxima camada. Se você está achando isso perturbador e ao mesmo tempo fascinante, você está exatamente no lugar certo. Inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos.
A gente vai fundo em temas que a maioria das pessoas evita. O terceiro pilar é o contraste calibrado. E esse talvez seja o mais poderoso dos três, porque funciona até quando você não está falando nada. O contraste é o mecanismo pelo qual o cérebro detecta relevância. Você não nota o fundo branco de uma parede. Você nota o quadro pendurado nela. O contraste é o que faz o cérebro registrar. E pessoas que criam mistério usam contraste de forma intuitiva ou consciente o tempo todo. Pensa em alguém que é extremamente caloroso com todo mundo, e de repente tem um momento de frieza seletiva com uma pessoa específica. O que isso faz na cabeça de quem observa? Cria uma pergunta. Por que com aquela pessoa não? O que tem ali? Ou o inverso, uma pessoa reservada com todo mundo que de repente demonstra interesse genuíno por alguém. Isso é devastador em termos de impacto psicológico. Porque o contraste amplifica o sinal. O mesmo comportamento, vindo de alguém que o faz com todo mundo, vale 0. Vindo de alguém que é seletivo, vale muito. É por isso que elogios de pessoas que elogiam tudo e todos não significam nada. E o mesmo elogio vindo de alguém criticamente seletivo pode mudar como você se sente sobre si mesmo. O valor de qualquer comportamento é relativo ao padrão que veio antes dele. Isso não é cínico. É só como a percepção humana funciona. Agora eu preciso falar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam criar mistério, e esse erro destrói todo o resto. O erro é a inconsistência sem substância. Existe uma diferença brutal entre ser imprevisível porque você tem profundidade real e ser imprevisível porque você é instável. O mistério que fascina é o de uma caixa que você sente que contém algo valioso, mas que ainda não conseguiu abrir completamente. O mistério de uma pessoa instável é o de uma caixa que você não consegue abrir porque ela não funciona direito. Um gera fascinação. O outro gera ansiedade e distância. É por isso que o pré-requisito de tudo que eu estou te ensinando é ter substância real. Ter pensamentos próprios. Ter valores que você não negocia. Ter uma vida interior que é genuinamente rica. Porque o mistério não é uma técnica que você aplica sobre o vazio. É uma camada que existe naturalmente quando você é alguém com profundidade. O que a psicologia e a filosofia te ensinam é a parar de destruir esse mistério com os comportamentos que a maioria das pessoas usa por insegurança. E aqui está o ponto mais duro desse vídeo. A razão pela qual a maioria das pessoas não é misteriosa não é falta de profundidade. É insegurança. Insegurança gera necessidade de aprovação imediata. E a necessidade de aprovação imediata gera comportamentos que destroem o mistério. Explicar demais, justificar demais, estar disponível demais, concordar demais. Cada um desses comportamentos resolve o desconforto da insegurança no curto prazo, mas elimina a fascinação no médio e longo prazo. A pessoa segura não precisa explicar por que fez o que fez. A pessoa segura não precisa justificar por que pensa o que pensa. Ela age, e deixa que o outro forme a opinião que quiser. Isso não é arrogância. É ausência de dependência da validação alheia. E essa ausência é, provavelmente, a coisa mais fascinante que existe no ser humano. Porque é rara. E raridade cria valor. Agora pare por um segundo e pense numa pessoa que te fascina de verdade. Não alguém que você apenas admira. Alguém que genuinamente ocupa espaço na sua cabeça, que você quer entender melhor, que te atrai de alguma forma que não é completamente explicável. Agora aplica o filtro do que eu estou falando. Essa pessoa explica tudo o que faz? Justifica cada decisão? Está sempre disponível? Concorda com todo mundo? Ou ela tem uma espécie de núcleo sólido e opaco que você sente que existe mas não consegue acessar completamente? Aposto que é a segunda opção. Sempre é. Agora vou falar sobre o papel da linguagem nisso. Porque a forma como você fala é tão importante quanto o que você fala. E aqui a maioria das pessoas joga fora uma oportunidade enorme. A linguagem que fascina é a linguagem que abre mais do que fecha. É a linguagem que sugere em vez de afirmar. Que pergunta em vez de responder. Que deixa espaço para interpretação. Talvez é mais poderoso que sim. Depende é mais fascinante que com certeza. Uma pausa antes de responder cria mais tensão que uma resposta imediata. Isso não é ser evasivo. Você pode ser completamente honesto e ainda assim usar uma linguagem que preserve o mistério. A diferença está em você não sentir a necessidade de resolver todas as ambiguidades imediatamente. Deixe algumas delas existirem. Algumas coisas ganham mais poder quando não são completamente explicadas. O filósofo Lao Tzu escreveu algo que soa místico mas é profundamente prático. Aquele que sabe não fala. Aquele que fala não sabe. Interpretação moderna.
As pessoas que mais têm a dizer geralmente dizem menos. E as pessoas que falam mais geralmente têm menos a dizer. O silêncio e a concisão são marcas de quem não precisa preencher espaço. E quem não precisa preencher espaço fascina. Chegamos na parte final, que é onde isso tudo se integra num princípio único. Tudo se resume a uma coisa: desenvolver uma vida interior que é genuinamente mais rica do que você mostra. Não por estratégia, mas para ser. A ironia é que quando você para de tentar criar mistério e começa a investir em ter substância real, o mistério aparece naturalmente. Pessoas que leram muito têm referências que a maioria não entende. Pessoas que pensaram muito têm posições que não cabem em frases fáceis. A profundidade real é intrinsecamente misteriosa porque a maioria das pessoas não a tem e não consegue acessá-la facilmente quando encontra. Então a pergunta que fica é: o que estou fazendo para ter uma vida interior mais rica? O que estou lendo, pensando, vivendo? Porque o mistério que fascina não é uma performance. É um subproduto natural de quem desenvolveu algo real por dentro. Não tem atalho. Tem desenvolvimento real, aplicado com consciência estratégica. Entender como os outros funcionam para parar de se sabotar. Se esse vídeo fez você pensar, e aposto que fez, comenta aqui embaixo uma coisa. Qual é o comportamento que você mais se pega fazendo e que agora você percebe que destrói seu próprio mistério? Quero ler os comentários. E esse tipo de reflexão aqui embaixo vira conteúdo para os próximos vídeos. Então é um ciclo que você alimenta participando. Deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo postado no canal. Agora clique no vídeo sugerido que aparece aí na sua tela para assistir o próximo vídeo já disponível no canal. Ele continua essa conversa em outro ângulo, e se esse aqui te prendeu, o próximo vai ser ainda mais desconfortável e necessário. Nos vemos no próximo vídeo.